Saudações, eu me chamo Germane Gomes, sou petiana do PET Geografia da UFPE e hoje irei apresentar o trabalho denominado PET vai à escola, ressignificando o uso da água em nosso cotidiano. A temática da água surge no contexto escolar muito atrelada à perspectiva da educação ambiental e das eminências globais das mudanças ambientais, bem como a questão das crises hídricas no Brasil e no mundo. O uso consciente e crítico da água e dos recursos do meio ambiente devem ser trabalhados dentro da geografia e demais ciências correlatas, para que se tenha um processo de ensino-aprendizagem mais crítico, mas também que se coloque o aluno como protagonista desse processo. Em termos normativos, tem-se a perspectiva dos parâmetros nacionais curriculares dentro da questão dos debates que se fazem a partir dos seus temas transversais, alguns deles atrelados à questão do meio ambiente, também da Base Nacional Comum Curricular, que a partir das suas habilidades e competências também trata da questão ambiental. Ambos os documentos, pensados dentro da década de 1990, a partir dos debates também da questão das conferências mundiais e climáticas, trazem essa perspectiva da responsabilidade cidadã com o meio ambiente e que deve ser trabalhado dentro da educação básica. Pensando nessa temática e nessa problemática, o PET Geografia da UFPE realizou uma oficina ressignificando o uso da água em nosso cotidiano no dia 1º de outubro de 2022, na Escola de Referência em Ensino Médio, professor Antônio Carneiro Leão, que está localizada na cidade de Camaragibe, Pernambuco. Essa atividade foi realizada para um público de 60 alunos do primeiro ano do ensino médio, no turno da manhã. Bom, essa perspectiva dessa atividade está relacionada com uma série de atividades denominada PET vai à escola, que propõe atividades transversais a partir da elaboração de oficinas, minicursos e palestras em ambientes educativos. Nessa imagem, podemos ver o mapa de localização do EREM professor Antônio Carneiro Leão. O objetivo desse trabalho, primeiramente, é relatar a experiência do Grupo PET Geografia da UFPE com essa oficina, mas também visa contribuir para o processo de conscientização cidadã sobre o consumo adequado da água no cotidiano, problematizando essa questão, principalmente dentro do contexto da geografia. Bom, a nossa metodologia ela foi pensada inicialmente a partir de uma revisão bibliográfica, buscando traçar as experiências de pesquisas acadêmicas em relação à questão da aplicação da temática da água, principalmente dentro do ensino da geografia e dentro do ensino de questões ambientais, dentro dessa perspectiva de uma consciência sobre essa questão. Após isso, a atividade ela foi organizada a partir da construção de uma sequência didática que buscou provocar um debate e uma reflexão sobre o uso consciente da água e a sua importância para a vida na Terra. A sequência didática é uma metodologia que visa a organização dos objetivos de determinada atividade, seja no nosso caso uma oficina ou uma aula, a partir de um quadro organizativo seguindo algumas ordens. A nossa sequência didática está estabelecida em dois momentos. No momento inicial, mais expositivo, nós buscamos trazer um panorama teórico, mas também dialogando com os alunos sobre a questão da água, o seu uso e distribuição no Brasil e no mundo, o ciclo hidrológico e a sua importância. O segundo momento foi a aplicação de atividades práticas, inicialmente a partir da interpretação do fenômeno físico sobre o ciclo da água e, posteriormente, com a construção coletiva por meio de equipes de esquemas que representassem essa dinâmica do ciclo hidrológico. Nessa parte, foram utilizados alguns materiais, como tinta, lápis, caneta, cartolina e pincéis, entre outros. Entende-se que, para se trabalhar essa questão do uso da água de modo consciente, bem como a perspectiva da educação ambiental e temas correlatos, deve-se criar mecanismos que propiciem a questão de uma reflexão e de uma consciência social sobre esses elementos naturais e sobre a natureza como um todo.
Nessa questão, se sai, então, da perspectiva de um ensino tradicional, que vê o aluno como objeto desse processo. Nessa questão, o aluno é sujeito e protagonista do seu próprio conhecimento e da construção dessa perspectiva mais crítica de se lidar com esses elementos, né? Para Anastasio, é importante, então, que se coloque, dentro da perspectiva do ensino, a realidade vivida e vivenciada do educando, para que ele possa ser protagonista desse processo e se reconhecer e reconhecer o seu espaço geográfico dentro dessa perspectiva. Então, a construção da oficina ressignificando o uso da água em nosso cotidiano, ela se deu, né, como a gente explicou na sequência didática, a partir desses momentos, momento teórico com a aula expositiva sobre a preservação da água, entre outros aspectos, e a parte prática com esses dois momentos, né? O experimento científico da chuva artificial, que representou um pouco, né, da questão do ciclo hidrológico em curta escala, se deu a partir do uso de um recipiente de vidro com água morna coberto com papel filme. Nesse processo, a água evapora, formando algumas gotículas d'água e depois cai, representando de forma curta, em curta escala, essa questão do ciclo hidrológico. Posteriormente, né, com os alunos divididos em equipe, se tem a elaboração por eles de cartazes representando o ciclo da água e também esse processo do uso adequado e da preservação da água, né? Então, nota-se que foi trabalhado tanto a questão dessa responsabilidade cidadã, que está nas normativas da educação básica, né, nos PCNs, na BNCC, a partir dessa questão e preocupação com a preservação da água, mas também foi estimulado que os alunos entendessem como se dá o processo físico, né, e esse ciclo natural da água na superfície terrestre, identificando a importância da água para a reprodução da vida na Terra. Notou-se também que durante a realização da atividade se teve uma problematização dos alunos do uso que eles faziam da água no seu dia a dia e de como isso é importante também na questão da preservação, identificando desperdícios, etc., bem como outros fatores que vão para além das suas atitudes individuais. Então, notou-se uma compreensão também da dinâmica do processo físico e constituição da água. Aqui a gente tem um conjunto de fotos representativas, né, do momento da realização da oficina, principalmente no que diz respeito à atividade prática da realização dos cartazes, onde teve uma troca de conhecimento entre os alunos e uma interação maior entre eles. Bom, diante dessa discussão apresentada, notou-se que os alunos da Escola de Referência e Ensino Médio, professor Antônio Carneiro Leão, foram protagonistas na construção dessa atividade, identificando a relevância, né, da questão da preservação da água e de como isso está representado dentro do seu cotidiano, parando de analisar essa questão do uso da água de forma automática e dando um sentido crítico para esse processo. Entende-se também que o Programa de Educação Tutorial, dentro das suas atribuições do tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, também deve contribuir com a questão das temáticas ambientais. E se tratando desse eixo de ensino, principalmente dentro da educação básica, mas também em outros espaços de comunicação, com a finalidade de ampliar, né, esses espaços de discussão e também contribuindo para o seu papel social com as causas ambientais. Essas foram algumas das referências utilizadas. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e também a comunidade escolar que nos acolheu para a realização dessa atividade.